Olá, o De Bem com Você de hoje vem com aquele clima leve das férias, mas também com alerta importante. É tempo de descanso, diversão e movimentos, que toda a família ali participa. Só que também é um período em que mais acidentes acontecem, principalmente com as crianças. Por isso, nós recebemos no programa de hoje o Tenente João Vitor Capio, do Corpo de Bombeiros, para conversar sobre os cuidados que podem salvar vidas e garantir férias seguras e tranquila para todos. Tudo bem, Tenente? Oi, Gi, tudo bem? Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, é um prazer receber vocês aqui. E é claro, né, gente, que eu também não posso deixar de agradecer a Tamires Caetano, que faz a tradução em Libras de mais esse episódio do De Bem com Você. Tamires fica aqui, ó, do meu ladinho. Obrigada, Tamires. Tenente, para a gente começar esse nosso programa, né? Dezembro, janeiro, enfim, período de férias. É o período que vocês mais recebem chamados? Sim, a gente tem um aumento das ocorrências envolvendo crianças justamente por ser esse período de férias, né? Então as crianças ficam em casa e além disso também vem agora o período de verão, aumento de temperaturas, tem piscinas, praias, também são riscos, né? E acaba tendo mais acidentes. E quais são os acidentes mais comuns, assim, as chamadas mais comuns que vocês recebem nesse período? Não tem ao certo um acidente mais comum envolvendo crianças, mas o que tem bastante chamado é envolvendo queda, porque criança tem aquela energia, gosta de ficar pulando, correndo, e por vezes alguma queda gera uma fratura, né? Então tem esses chamados também, bicicleta, skate, patins, brinquedos de criança, tem esses chamados para acidentes com quedas. Tá certo, Tenente. E a casa, criançada em casa, algum cômodo oferece mais perigo? Os pais precisam ficar mais atentos nesse período de férias? Quando a questão é criança, atenção, todos os cômodos a criança consegue achar alguma maneira de se colocar em perigo ali, porque ela até não tem muita noção do que é perigoso, né? Então todos os cômodos têm esse risco e vai variar muito de cada casa. Se é um apartamento, tem risco da sacada, se é uma casa que possui escadas, traz esse risco, ou casa que tem piscina também, é bom ter essa atenção. O importante é o adulto sempre estar atento à criança. O tempo todo. E já que você falou, vou falar você porque é muito jovem, né? Poderia até falar senhor porque é tenente, mas já que você falou das janelas, é importante ficar atento àquela questão de proteção mesmo, né? Da tela. Às vezes as pessoas até não têm criança em casa, mas período de férias a gente costuma receber visitas também, crianças que estão de férias que vão visitar. Então, uma pessoa que não tem em casa uma criança, mas tem uma janela, é importante ficar atento também, né? Sim, é importante. Se na sua família tem alguma criança que costuma visitar a sua casa, é uma medida de segurança a mais, colocar aquela tela de proteção e, como eu disse, né, sempre ter atento à criança, não deixar supervisionar, não deixar a criança sozinha, porque ela não tem muita noção do que é o perigo ali no local, né? Perfeito. Tenente, você falou que todos os cômodos oferecem risco porque a criança acha um jeito ali de fazer alguma arte, claro, brincando, né, na hora da brincadeira. Mas a gente sempre escuta que a cozinha é um ponto bastante crítico na casa. Questão da panela, acho que vale a gente dar essa dica, até mesmo o fogão. Sim, com certeza. A cozinha é um ponto crítico, né? Então, quem tem criança em casa ou está recebendo a visita, como você mesmo disse, está fazendo ali alguma comida utilizando o fogão, é importante deixar os cabos da panela voltados para a parte interna, não deixar do lado de fora, porque a criança às vezes está passando ali, olha para cima, tenta se apoiar, segurar, puxar o cabo da panela e pode derramar uma comida fervendo nela, gerar essa queimadura, né? Além disso, é importante também, por vezes na cozinha, a pessoa guarda algum produto de limpeza, alguma coisa que faz ali a limpeza da própria cozinha mesmo. Então, não deixar o acesso à criança a isso, né? Então, colocar em locais mais elevados, até os utensílios mesmo, como facas, né? Deixar em locais onde a criança sozinha ela não tem acesso. Então não vai deixar na gaveta mais baixa, onde a criança pode ali abrir e acabar pegando essa faca e se machucando, se cortando. Então é bom deixar sempre o local onde a criança sozinha não acesse. Nossa, é importantíssima essa dica, porque você falou uma questão que a gente nunca pensa, que é a questão dos produtos de limpeza, que às vezes fica baixo e a criança pode dizer, não vou me machucar porque não vai cair, mas se ela porventura ou curiosidade, levar esse produto na pele, pode ter uma alergia, né? Ou até mesmo ingerir, a gente sabe que pode ser bastante grave. Quem tem criança em casa sabe como que é essa fase da vida. A criança tem mania de colocar tudo, levar as coisas na boca. Verdade. E por vezes vê o líquido ali, consegue abrir de alguma maneira, não está lacrado ainda, então com a própria força da criança ela consegue abrir esse líquido e acaba ingerindo. E isso aí gera contaminação da criança, né? Então tem que ter essa atenção também. Perfeito.
Perfeito. E é importante também, Tenente, eu imagino, conversar com essas crianças a questão dos primeiros socorros. No próximo bloco a gente vai mostrar aqui, você trouxe até alguns elementos que a gente pode usar nesses primeiros socorros, só que às vezes as crianças se machucam e com medo ou com receio de pedir ajuda para os pais, tenta resolver ali a situação e pode causar um ferimento maior, né? Sim, sim. Desde cedo é importante ensinar as crianças do que é perigoso, aonde que ela não deve ir sozinha, onde que ela tem que estar sempre com um adulto acompanhado, e já ensinando ela que se acontecer alguma coisa, para ela imediatamente contar, vai dar essa confiança, essa abertura de que, falei para você não mexer com algo ali na cozinha, algum líquido, alguma coisa, mas se ela mexeu, que ela conte e fale, vai deixar essa confiança para que não tem um risco maior, né? Já que o assunto ainda são os primeiros socorros, eu gostaria que você falasse um pouquinho, você trouxe alguns elementos aqui, você me falou nos bastidores, né? Não tem como falar todos os equipamentos de primeiros socorros tem que ter exatamente isso, mas alguns elementos que a gente pode ajudar ali no caso de um acidente em casa. Sim, sim, sem problema. Então, quando a gente fala de primeiros socorros, é importante lembrar que se a pessoa não tem um treinamento, não tem um conhecimento adequado, que ela evite tomar alguma atitude que pode até impulsionar aquele acidente, né? Os equipamentos que eu trouxe aqui, os materiais, são básicos, que é mais para o caso de uma hemorragia. Porque a hemorragia, quando tem um sangramento, algo do tipo, a gente até vê em filmes, assim, que a pessoa coloca um pano, contém e fica fazendo pressão. E se você já tiver esse material que é esterilizado, você vai fazer essa pressão, já conter o sangramento ali naquele momento e com material limpo, ao invés de pegar um pano que não está esterilizado, né? Então, o que eu trouxe de material aqui é que você encontra em qualquer farmácia, por exemplo. Então, aqui gaze, que é limpa. Essa aqui, ela é como se fosse uma gaze um pouco maior, uma compressa. Também máscara e luva para evitar contaminação cruzada. Então, por vezes, a pessoa está ali machucada, criança, né? E você tem algum corte na sua mão, algo do tipo, não trocar essa contaminação, né? Atadura, que é para colocou a gás, envolver aonde está machucado. Aqui é soro fisiológico, fazer uma limpeza. E, por fim, esparadrapo, que é como se fosse uma fita crepe, né? Para colar o curativo no corpo da pessoa. E o soro fisiológico é para limpar. Então, criançada também, muito correria, brincar de skate, bicicleta, acaba se ralando, né? Tem aquela escoriação. E aí, por vezes, só de passar o soro, limpar, ver o local, já diminui o medo dos pais ali de achar que é uma coisa muito mais séria. Então, limpa o machucado, coloca um equipamento aqui, um elemento esterilizado, já é um curativo. Ótimo, e corre para o socorro, né? Principalmente, vai buscar ajuda. Ligar 193, né, o Corpo de Bombeiros, para passar todas as informações. Perfeito, muito obrigada. Olha só, gente, quanta coisa dá para evitar com atenção e pequenas atitudes. Mas o perigo não está só dentro de casa não, viu? No próximo bloco, a gente vai falar sobre o cuidado essencial nas férias de como evitar afogamentos e garantir, é claro, a segurança na água. Então fica com a gente que nós já voltamos. Férias, o verão tá chegando, calor e brincadeiras na piscina, no rio ou na praia. Tudo parece perfeito, até que um descuido pode virar tragédia. O repórter Rafael Ramos foi conversar com uma especialista sobre os cuidados para evitar acidentes em ambientes aquáticos. Oi, Rafael! Olá, Gi, tudo bem? Assunto muito bacana hoje, férias, né? E os riscos que pode ocasionar umas férias para as crianças, porque elas adoram a piscina, adoram curtir no condomínio, piscinas públicas, e para isso tem que ter muitos cuidados, né? Os pais devem ficar atentos. E para a gente esclarecer quais são os cuidados, quem vai conversar com a gente é a Flávia Valentini, professora de Educação Física e também representante do Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Flávia, muito obrigado pela sua participação. Conta pra gente, né, os riscos. Os pais devem ficar atentos, porque os riscos estão aí, né? A gente nunca imagina o que vai acontecer com a gente, mas pode acontecer e os cuidados são primordiais. O que você falou está bem correto, né? O verão envolve diversão e geralmente essa diversão sempre é num ambiente aquático. Então o que a gente pede é que os pais fiquem atentos para
que alguns comportamentos possam ser evitados, né? Um dos principais é que o pai tenha atenção 100% no seu filho. Então, por lei, crianças menores de 10 anos não devem frequentar um ambiente aquático sem a presença de um adulto responsável. Flávia, dentro da piscina, né, o que os pais devem ficar atentos enquanto a criança brinca, ele está observando. Quando a gente fala em piscina residencial igual a que nós estamos, a gente pede para que ele restrinja o acesso a essa piscina com grades e portão de trava automática. Um outro fator que passa desapercebido pela falta de conhecimento é a tampa de ralo anti-aprisionamento de cabelo e partes do corpo, tá? E o principal, que o pai esteja atento ao seu filho, à distância de um braço. Piscinas públicas aqui em São José tem bastante, as roupas, né, das crianças, para não se perder também, para tomar cuidado na piscina, tem alguma indicação? A gente pede para usar roupas no tom laranja, vermelho, fluorescente. A gente pede para que, em piscinas coletivas, por exemplo, sempre vai ter a presença de um guarda-vidas, mas que o pai não só delegue para o guarda-vidas a atenção do filho dele, que ele esteja olhando para a piscina quando o filho vai sair, que ele combine com o filho para avisar, estou saindo, pai, vou ao banheiro. É sempre importante. Flávia, quais são os dados da Sobrasa em relação a crianças vítimas de afogamento que infelizmente vêm a óbito? Isso é muito importante falar. É a segunda causa de morte na faixa etária de 1 a 4 anos. É a terceira causa de morte na faixa etária de 4 até 10 anos. E é a quarta causa de morte na faixa etária de 11 a 15 anos e de 15 a 24 anos. Então, as crianças são bem mais expostas ao risco. Tá certo, muito obrigado pela sua participação. É isso, gente, cuidado é primordial, né? A gente vê acontecendo com tantas pessoas, vê na televisão, mas nunca acha que vai acontecer com a gente. E qualquer coisa diferente, né? Se teve um afogamento, o importante é ligar para o Bombeiros, 193. Gi, voltamos com você no estúdio. Muito obrigada, Rafael. Agradeço também as dicas valiosas da Flávia Valentim, que já participou com a gente, né, em alguns programas aqui no De Bem. Obrigada, Flávia. E agora, de volta ao estúdio, seguimos com o Tenente Cápio para aprofundar um pouco mais sobre esse tema tão importante. Tenente, criança e água, sempre perigo, né? Sim, sempre perigo. Agora, nessa época de verão, né, das férias, também vem o verão, as temperaturas aumentam, as crianças querem se refrescar. Então, vai utilizar a piscina, seja da particular, de casa ou do condomínio, e também as praias, né? Então, é importante que os adultos responsáveis estejam sempre atentos à criança para que não ocorra afogamento. A Flávia falou algumas dicas ali super importantes, essa questão principalmente de um braço de distância da criança. E nos bastidores, a gente estava conversando aqui, você falou que às vezes pode acontecer de várias crianças ali ou vários adultos em volta e a criança começa a sofrer, de repente, afogar ali e as pessoas não percebem. Então tem que ficar atento àquela criança, né? É importante que o responsável esteja o tempo todo olhando para a criança e veja que as vias aéreas dela, né? Então ela está respirando, está com as vias aéreas fora da água. Porque, como eu disse, pode acontecer da criança estar ali se afogando com a cabeça, né, no meio líquido, está se afogando e o adulto acha que ela está só nadando. Mas não, ela já está se afogando e aí só vai perceber que a criança se afogou a hora que realmente o corpo dela para de se mexer e aí já pode ser tarde demais, né? Muito sério. Existe um limite, assim, de profundidade para as crianças ou não? Vai variar da piscina e da altura da criança, né? Então, a criança, ela tem que estar com as vias aéreas. Se ela não sabe nadar, ela tem que estar com a via aérea fora da água para conseguir respirar. E aí a profundidade de piscina vai variar muito dos locais e a altura da criança ali. Mas como eu disse, o importante é o adulto estar sempre atento para que não ocorra afogamento. As boias são realmente seguras? Então, com relação às boias, tem esse falsa percepção de segurança. De, meu filho está na piscina, colocou ele na boia, eu posso virar as costas e deixar que ele tá seguro, mas não. Porque a boia, ela pode ali ter um furo, já está murchando, né? Pode rasgar, ou até mesmo a criança pode virar com a boia, né? E não conseguir desvirar, ou até mesmo se soltar da boia, porque a criança fica ali brincando, se mexendo o tempo todo, a boia pode sair e isso gerar o afogamento. Então, o que é seguro mesmo seria o colete salva-vidas, que é regulamentado pelo Inmetro. Fora isso, essas boias, elas não são seguras, é importante ter a atenção do adulto, né? O adulto estar atento à criança quando ela estiver nadando.
Tenente, e a gente também fala que a gente está muito preso nessa questão da piscina, do mar, mas é importante falar que inclusive baldes, bacias oferecem riscos de afogamento, né? Sim, sim. Muitas pessoas acabam deixando bacias, principalmente naquela área de limpeza de roupa, né? Deixa uma bacia de molho, roupa de molho em bacia, balde. A criança, principalmente os menorzinhos ali, coisa de 1 até 3 anos, que estão engatinhando, aprendendo a andar, chega perto dessa bacia e pode cair dentro dessa bacia com a via aérea na parte que está no meio líquido e se afogar nesse balde dessa bacia. Até mesmo privadas, já existem casos de criança que se afogou na privada, porque foi subindo, caiu com a via aérea ali na privada e se afogou na privada. Então é importante deixar isso em um local elevado, não deixar no chão, porque a criança está engatinhando e a cabeça da criança, quando ela é pequenininha, é mais pesada do que o corpo. Sim. Então a cabeça fica virada dentro do balde e ela não consegue sair e acaba se afogando. É um risco. Tenente, o Rafael terminou o VT, muito importante falando, né? Qualquer situação a gente chamar 193, você reforça também, né? O número do Corpo de Bombeiros aqui no nosso programa durante essa participação. Mas uma orientação, claro, chama o Corpo de Bombeiros, mas de repente pode acontecer de tirar uma pessoa desacordada de dentro da água. Antes dos bombeiros conseguirem realizar esse socorro, como que a gente pode orientar as famílias? Então, para começar, essa questão de retirar uma pessoa que está se afogando, é bom ter muito cuidado se você não tem alguma técnica correta de adentrar um local, porque a gente fala de praia e de rio. Piscina ainda dá pé, é mais fácil, mas uns rios ou praia, por vezes a pessoa quer tentar ajudar e acaba virando uma nova vítima, se afogando também. Então tem que ter todo esse cuidado. Se você tiver preparação para adentrar, conseguir retirar do local, tudo bem. Mas de imediato, né? A pessoa está se afogando, houve o afogamento, retirar da piscina, do meio líquido, do mar, do rio, que seja, né? Deixar as vias aéreas dela fora do meio líquido. Depois disso, já de imediato, ligar o 93, Corpo de Bombeiros, uma pessoa que esteja ali mais calma possível, passar todas as informações, explicar o que aconteceu, aonde que é o local, um ponto de referência, que a viatura já vai se deslocar de imediato. E após isso, é deixar a pessoa deitada no local seco, né? Lateralizado do lado direito, porque é uma maneira que o líquido vai sair mais fácil. Ai, perfeito. Dicas valiosas. E olha só, tenho certeza que com isso vamos prevenir muitos acidentes e incidentes também, né, durante essas férias. A conversa está muito interessante, não é mesmo? E no próximo bloco a gente vai falar sobre o planejamento das férias e a prevenção de acidentes. Afinal de contas, estar pronto é o melhor jeito de relaxar nas férias. Então, fique aí que nós já voltamos. Estamos de volta com mais um De Bem com Você. Cuidar das crianças é, acima de tudo, antecipar riscos. Neste terceiro e último bloco, vamos falar sobre como se preparar para as férias para que elas sejam tranquilas, do início até o fim. E para começar, o repórter Rafael Ramos foi até as ruas da nossa cidade para conversar com alguns responsáveis sobre as estratégias, né, que esse pessoal utiliza aí para evitar acidentes nesse período de férias. Vamos conferir, Tenente? Fala pra gente os cuidados durante as férias, o que você procura fazer para evitar acidentes domésticos? Cuidado tem que ser redobrado, né? Porque criança piscou, tá aprontando, tá fazendo alguma coisa. Os cuidados que eu tenho, atenção mesmo. Principalmente em piscina, a minha preocupação é quando tem churrasco, várias pessoas cuidando ao mesmo tempo e no fim ninguém cai. Eu sempre tô atenta, cuidando, sempre de olho, sempre tentando fazer atividades também ao ar livre, mas sempre tem que ficar em atenção. A gente tem muito cuidado assim em relação à piscina, sempre colocar boia, sempre tem que ter um adulto do lado, a gente já orienta eles, porque no prédio tem piscina, né? E aí a gente já deixa isso orientado. Lá tem uma portinha de segurança, mas mesmo assim a gente reforça em casa. Também em relação a tomadas, né? Sempre mantém as tomadas fechadas em casa, para não ter perigo, principalmente para o pequenininho, né, que ainda está aprendendo. E a cozinha a gente mantém isolada, assim, as crianças não têm acesso à cozinha direto por medo mesmo do fogão e de outros aparelhos, né? A idade da Maria é aquela idade assim, você dá um brinquedo, é coisas de minuto, a criança já não quer mais. Você já tem que estar pensando em outra coisa. Peças pequenas também, né? Peças pequenas nem pensar. E quando a criança quer ir na piscina?
Então a Maria já foi na piscina hoje, um pouquinho. Eu cheguei, ela já estava na piscina. Você não pode sair de perto. É aqui, você não pode nem pensar, eu vou virar as costas e pegar isso. Não. É muito rápido, a criança sai, cai, escorrega. Né? Então, o cuidado, você falou, ser babá é 24 horas olhando. Piscina ali do condomínio, e fim de semana a gente costuma fazer algumas visitas aos avós. E em todo e qualquer momento nas férias, né, o cuidado é redobrado, porque está na piscina, tem que ficar olhando, vem no parquinho, a gente também tem que ficar olhando, tem que trazer, e com os avós também, porque é o vovô e a vovó que já estão numa idade em que não consegue ali acompanhar, muita energia, então sempre ali tomando conta. Muito bacana essa participação dos pais, né? Deu para perceber que os pais estão cuidadosos nesse período de férias, né, Tenente? Sim, estão atentos, sabem dos riscos, né, desse período de férias, criançada em casa, então, sim, bem importante. Perfeito. Agora, antes da gente continuar aqui a entrevista nesse terceiro bloco, eu tenho certeza, algumas pessoas em casa devem ter ficado curiosas, porque eu também fiquei. Você concluiu falando no caso de pegar uma pessoa desacordada da piscina, deixar ela virada do lado direito. Só que existe uma explicação fisiológica mesmo. Então, por favor, explica pra gente. Tá. Então, como eu disse, né, qualquer tipo de afogamento, já de imediato ligar 193, Corpo de Bombeiros, que a pessoa que está lá, ela está preparada para orientar o que ela deve fazer naquele momento, né? Mas como eu estava te explicando, fisiologicamente, por que fica decúbito lateral direito? É que o nosso corpo, né, fisiologicamente falando, nosso corpo tem do lado esquerdo, um pouco mais pro lado esquerdo, o coração. Então, como se fossem canos, né? Vou trazer dessa maneira, fica mais fácil de entender, que levam o ar, as vias aéreas que são os canos aqui dentro, que levam o ar para os pulmões, do lado esquerdo, ele é um pouco menor. Então, quando a pessoa se afoga, ela está respirando água, está ingerindo essa água e a água vai alagar o pulmão. E aí acaba que o pulmão do lado direito, ele tem mais propensão a se alagar, vai receber mais água porque é a via aérea onde está maior. Então vira do lado direito porque o pulmão do lado esquerdo, ele está mais sadio após um afogamento. Não está tão sobrecarregado quanto o direito. Sobrecarregado, exatamente. Nossa, que dica valiosa. Olha só, muito importante mesmo. Tenho certeza que eu já espero nunca precisar dela. Espero que você em casa também nunca precise, mas caso seja necessário, deixa a pessoa ali do lado direito. Agora, voltando aqui o nosso assunto desse bloco, que é o planejamento, evitar quedas, evitar riscos. Uma dos entrevistados ali, a babá, inclusive, ela falou de peças pequenas. É um cuidado também que a gente deve ter com os pequenos, questão de engasgo, né, Tenente? Como eu disse anteriormente, né, com os produtos de limpeza, que não deixar de fácil acesso, porque é uma idade onde as crianças tendem a levar material na boca, então produtos pequenos também é um risco. Qualquer brinquedo muito pequeno, tem aqueles brinquedos do Lego, ou até mesmo moedas, ou qualquer objeto pequeno que a criança possa levar à boca e ter esse engasgamento, né? Tenente, e quando os pais chegam em um espaço público, por exemplo, um parque, uma praça, ou até mesmo um show, uma atividade pública, quais são os principais cuidados ou detalhes que os pais devem observar ali para evitar acidente com essas crianças? Tem até a questão, eles reforçam bastante, da pulseirinha com nome de identificação, para não perder, porque algumas crianças acabam ali saindo de perto dos pais também. Com relação aos parques, até mesmo, como desde o começo a gente está falando, né? Tá sempre atento à criança, tá sempre de olho nela, não ter esse descuido. Pode deixar a criança ir brincar, tudo, mas desde que de longe você esteja atento aonde ela está. E nesses parques, às vezes, tem aqueles brinquedos que são mais fechados, dificulta, tem muita criança brincando. Então, essa pulseirinha com a identificação, né, caso a criança se perca. Mas, como eu disse, se você estiver atento o tempo todo na criança, de olho nela, né, já vai evitar muitos acidentes indesejáveis. Ótimo. A ideia é que realmente esses acidentes indesejáveis não aconteçam. Mas caso aconteça um acidente de uma criança, tirando agora um pouquinho o foco da questão da criança afogar, enfim, mas qualquer outro acidente, uma fratura às vezes, e às vezes acontece até inclusive fratura exposta. Então, como que a gente pode aconselhar os pais ou os responsáveis ali para tomar as medidas até chegar no atendimento, de fato? Então, qualquer tipo de acidente, seja uma queda, queimadura, afogamento, tudo isso, se teve esse acidente, é ligar de imediato para o Corpo de Bombeiros. Telefone 193, que lá uma pessoa preparada, treinada para isso, ela vai atender a ligação e aí a gente pede, né, da maneira possível, para que explique o mais calmo o que aconteceu, para que quem está do outro lado da linha consiga orientar
quais são as medidas necessárias. Enquanto isso, vai fazer o cadastro da ocorrência, colocar ali o que aconteceu, já uma viatura já vai se deslocar até o local para fazer esse atendimento. E aí a pessoa, o bombeiro que está do outro lado da linha na nossa central de operações, ele vai dar todas as orientações necessárias para o caso específico em si, seja um corte, uma queda, afogamento. Então, são muitos tipos de acidentes, Sim. muitas possibilidades. O importante é ligar para o Corpo de Bombeiros e passar a situação para ser orientado da maneira adequada. E tentar, na maneira do possível, manter essa calma, ou então escolher ali, porque geralmente quando envolve crianças e acidente, fica todo mundo apavorado, né? Sim, sim. E evitar achar que está tentando ajudar, a criança teve uma queda, está com uma fratura, já vou levar direto para o hospital. Mas, por vezes, fazer a imobilização da maneira correta é o ideal, e não só levar. Então, por isso que é importante passar toda a situação através do telefone 93 e não tomar uma atitude que possa impulsionar a gravidade da ocorrência. Perfeito. Tenente Cap, uma pergunta agora que veio aqui, ó, direto da produção. Eles colocaram aqui, cochicharam no meu ouvido, eu preciso fazer. Questão de afogamento, respiração boca a boca. Algumas pessoas falam que hoje em dia já não pode mais fazer, outras pessoas falam que às vezes pode acabar piorando a situação do afogamento. Pode ou não pode, deve ou não deve? Não, atualmente já não é mais utilizada a respiração boca a boca. Até mesmo gente, peraí, tá esclarecido, hein, equipe? Até mesmo pela contaminação cruzada, né? Não só, como eu trouxe aqui, questão de sangue, mas também a própria saliva traz essa contaminação. Antigamente nos filmes passava aquela respiração boca a boca, né? Hoje em dia a gente já tem um equipamento que se chama Pocket Mask, é uma máscara que a gente coloca no afogado, onde o bombeiro pode insuflar o ar, vai assoprar, mas se a pessoa ao contrário for respirar, o ar não volta, ele somente vai para ela, entendeu? Até mesmo a pessoa afogada, por vezes, acaba voltando a água, como se fosse um vômito mesmo. Sim. Então, o outro está ali tentando ajudar, fazendo uma respiração, acaba tendo essa contaminação. Então, como eu disse, liga o 93, passa a situação que vai ser orientado como proceder nesse tipo de acidente. Tá certo. Agora, a pessoa não tem esse equipamento, que você falou, é um equipamento próprio do Corpo de Bombeiros, eu imagino, de repente, de uma equipe de atendimento ali, de pronto-socorro. Qual que é a medida? Ainda mantém a pessoa do lado direito? Mantém lateralizada, as vias aéreas fora, porque existem vários graus de afogamento. Então, às vezes é um afogamento que a pessoa só está desacordada, ela vai voltar a respirar normalmente, ou se é um afogamento que já passou muito tempo, a pessoa já está numa parada cardiorrespiratória. O bombeiro, por telefone, ele consegue orientar a maneira correta de fazer o RCP, né, que é a ressuscitação cardiopulmonar, então fazer a movimentação correta, tudo da orientação. Por isso que cada caso é um caso, é importante passar por telefone 93, passa o que aconteceu, que você vai ser orientado da maneira correta de proceder. Perfeito. Olha, Tenente, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que as férias em casa serão muito mais tranquilas, né, depois dessas orientações valiosas. Muito obrigada, Tenente. Eu que agradeço pelo convite, estamos à disposição. Ótimo. Olha só, gente, é importante, né? Ficou claro aqui que cuidar, prevenir também é uma demonstração de amor. E para você que está em casa, eu desejo que as suas férias sejam cheias de risadas, brincadeiras e, claro, muita segurança. Para que eu possa aí te encontrar no próximo De Bem com Você, cuide-se bem, aproveite as férias e a gente sempre fala, né? Fique aí, de bem com você. Até o próximo programa.